Boa tarde, segundo ano. Aqui é Soraya, professora de Química. Mais uma vez aqui com PET 2, né? E a gente vai abordar sobre propriedades coligativas. Pessoal, eu queria pedir que vocês atentassem para os detalhes, viu? Fiquem bem atentos para os detalhes. O que estuda a propriedade coligativa? A propriedade coligativa, gente, ela estuda a modificação, a alteração na propriedade de um solvente puro quando eu adiciono um soluto não volátil. Ou seja, se eu adicionar um soluto ali, naquele líquido puro, ele vai sofrer modificações. E isso independe da natureza desse soluto, tá? Mas depende da sua quantidade. Nós precisamos ficar atento a isso. Independe da natureza do soluto, porém depende da sua quantidade, ok? Existem 4 tipos de propriedades coligativas que a gente vai estudar. É a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e, na verdade, pressão osmótica, tá? Por quê? O que a tonoscopia estuda? A tonoscopia estuda pressão de vapor. A ebulioscopia estuda o ponto de ebulição. A crioscopia, o ponto de fusão. E falou lá osmose, mas a pressão osmótica feita na solução. Então, vamos lá. Aqui tem algumas curiosidades, pessoal, que eu queria que vocês lessem, voltassem no vídeo e lessem, e vocês mesmos vão tentar responder depois que eu explicar a matéria, tudo bem? Tonoscopia. O que a tonoscopia estuda, pessoal? Ela estuda a diminuição da pressão de vapor causada pela adição do soluto não volátil. Por exemplo, quando você está fazendo aquele cafezinho na sua casa e a água está fervendo lá, o líquido está puro. Quando você colocou, aí fez aquele tanto de uma borbulha, borbulhando bastante, quando você jogou o açúcar, o que acontece? Aquele vapor todo abaixa na hora. Então, toda vez que você colocar um soluto não volátil num líquido puro, vai haver a diminuição da pressão de vapor. Quanto maior as partículas, menor será a pressão de vapor, ok? Aqui, ó, pessoal, a variação dessa pressão no gráfico, como é que ela acontece? No gráfico, presta atenção, P2 menos P. O que é P2? É a pressão de vapor do solvente, quando ele estava puro, menos a pressão de vapor da solução, que vai ser bem menor. Então, vai dar a diferença de pressão, ok? Aqui é uma imagem, pra vocês poderem ver, a água pura, como ela tem bem mais vapor do que quando adicionado o açúcar. Na verdade, aqui adicionou a glicose, tá? Continuando. Aqui tá falando o que acontece ao se adicionar, é o que eu já falei. Agora vamos falar um pouquinho da ebulioscopia. O que a ebulioscopia estuda? Ela estuda a elevação da temperatura quando se adiciona o soluto não volátil ao solvente puro, ao líquido puro. Por exemplo, vamos voltar no café de novo. Você está fazendo lá um café, sua água está pura, sem nada. Ela ferve a 100 graus a nível do mar, certo? Mas se você adicionou açúcar, essa temperatura de ebulição vai subir. Então, a ebulioscopia estuda exatamente esse aumento da temperatura de ebulição ao adicionar um soluto não volátil, ok? Pessoal, tem um detalhe aqui muito importante que eu queria que vocês atentassem. Em soluções moleculares, vai falar, deixa eu comentar isso aqui primeiro. Depois eu falo para vocês o detalhe. Aqui, a temperatura do líquido puro, T2, menos a temperatura da solução, depois de adicionado o soluto, vai dar a diferença de temperatura. Aqui deu o exemplo que eu falei do café. E aqui é o que eu quero que vocês prestem atenção agora, ó. Prestem atenção. Em soluções moleculares, gente, a quantidade de molécula dissolvida
será exatamente igual à quantidade de moléculas adicionadas. Por exemplo, se eu adicionei um açúcar lá de concentração 0,1 mol por litro, vai dissolver 0,1 mol por litro. Por que, Soraya? Porque ela não é iônica, ela não dissocia. Agora que nós vamos entender por que eu expliquei aquilo ali no início do ano. Lembra do casar e do descasar? Juntar e separar os íons? É por causa disso aqui, ó. Nós precisamos saber disso. Olha aqui. Em soluções iônicas já é diferente, ó. Em solução iônica você vai precisar dissociar, ionizar não, dissociar. Olha aqui, deu o exemplo do cloreto de sódio. Você descasou os dois, igual eu falei que você descasar, entre aspas, né? Virou Na+, Cl-. Se você adicionar 1 mol de NaCl, você vai ter 1 mol de íon Na e 1 mol de Cl-. Então, ao todo, você tem de partículas iônicas ali 2 mols. Então, na verdade, 1 mol desse sal produziu 2 mols de partícula. Então, a pressão de vapor é diferente. Pressão de vapor é diferente, de ebulição é diferente. Isso não é só para ebulição, vai dar diferença em tudo. Na tonoscopia, na ebulioscopia, na crioscopia e na osmose, tá? Aqui deu um exemplo, um exercício. Água pura. Digamos que você possui as seguintes amostras. Água pura, solução de glicose 0,2 mol por litro, solução de glicose a 0,4 mols por litro. A ordem crescente de temperatura de ebulição é, primeira coisa que nós temos que saber, temperatura de ebulição. Quanto mais concentrada for a solução, maior é seu ponto de ebulição. Então vamos lá, a água pura, ela ferve mais rápido, então ela é a menor. Depois, o de menor concentração, como são são moléculas, não são substâncias iônicas, joguei 0,2, vai aparecer 0,2 lá no final. Joguei 0,4, vai aparecer 0,4. Então, a ordem crescente é 1 menor do que 2, menor do que 3, tá? Água, a temperatura de ebulição vai ser menor do que da glicose 0,2, que vai ser menor do que a da glicose 0,4, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho da crioscopia. A crioscopia já estuda o contrário, ela estuda o abaixamento do ponto de fusão, do ponto de congelamento do líquido quando se adiciona um soluto não volátil ali. Quando você tem uma água pura, ela congela a 0 graus. A gente fala que ela congela a 0 graus, a um atm. Só que quando você acrescenta alguma coisa dentro da água, tem mais dificuldade de congelar. Ou seja, você precisa de uma temperatura bem menor, tá? Então, é isso que acontece. Então, olha aí, ó. A temperatura de congelamento de solvente, a variação de temperatura é igual. Temperatura de congelamento do solvente puro menos a temperatura de congelamento de congelamento da solução. Isso aí você vai ver no gráfico, tá? Aqui explica o que acontece. A crioscopia pode ser explicada assim. Quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, as partículas desse soluto dificultam a cristalização, é o que eu falei, tá? Depois você dá uma lidinha aqui. Aqui tem algumas curiosidades. Eu quero que você leia e você vai me falar isso aqui depois, tá bom? Aqui tem um exercício, pessoal. Eu vou deixar também como desafio, que eu já falei da parte da dissociação. Você que vai me responder isso aqui, tá bom? E vamos falar por último da osmose. O que é a osmose? Primeiro, para a gente falar da pressão osmótica, eu preciso te falar o que é a osmose. Osmose é a passagem do solvente de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, tá? E o que é a pressão osmótica? Aqui, ó. Presta atenção, gente, antes de falar da pressão osmótica. Você sabe por que a salada, certo tempo após temperada, ela fica murcha? Você vai me responder, tá ok? Então, pressão osmótica, pessoal, é exatamente a pressão que tem que ser feita para evitar que o solvente atravesse a membrana semipermeável. Então, vai acontecer a osmose, a pressão osmótica é para evitar essa osmose, tá ok? Então, quanto mais concentrado tiver o meio,
maior vai ser a pressão que terá que ser feita, ok? Então, por enquanto é só. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá ok? Muito obrigada, um grande abraço.